Fala, galerinha! Voltamos no nosso canal Paulo Isaac ADV. E a gente tá numa ótima série. Por quê? Pensa comigo, você tá aí desesperado para aposentar. Ah, vai falar que não. Mas tá com a cabeça na lua de vontade de aposentar. E veio a reforma da Previdência e jogou sua aposentadoria lá pro espaço, não foi para longe. Foi para a galáxia de Thanos, sua aposentadoria. Longe pra caramba. Mas eu vim nessa série te falar que existem algumas maneiras de não precisar se aposentar depois que você tiver a idade de Noé. Você tem algumas regras e algumas formas de se aposentar antes. Então a gente está aqui na série Regras de Transição de Aposentadoria. Vem comigo, mas antes, se inscreve aí, você gostou de mim, me achou gatinho, gostou das dicas, o que custa? E toca o sininho também, aí você, hora que eu vier aqui falar alguma coisa, você recebe direto. E sempre deixa um joinha. O YouTube adora joinha. Por quê? Com esse joinha, quanto mais joinha alguém tem, mais esse conteúdo se espalha. E se espalhando esse conteúdo, você ajuda geral, né? Produção, não roda a vinheta ainda não, vou falar o tema do vídeo. Calma, produção. Hoje a gente vai falar vamos ver, regra de transição dos pontos. Agora sim, produção, roda a vinheta. Então, galera, lembra? Hoje o tema é regra de transição de pontos. Vamos só dar uma lembrada. Antes de 13 de novembro de 2019, a gente tinha a famosa aposentadoria por tempo de contribuição. É aquela que o homem precisava ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, independente. Produção, corta isso aí, independentemente de idade. Ou seja, inteirou esse tempo de contribuição, aposentou. Quando a gente fala da aposentadoria por tempo de contribuição, que bastava o tempo, tinha incidência obrigatória do fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É aquela fórmula matemática em que é levado em consideração tempo de contribuição, idade e expectativa de vida. Ou seja, quanto mais nova a pessoa, consequentemente, o fator era menor. Ou seja, o valor do benefício também ia ser melhor. E pelo contrário, quanto mais idosa a pessoa, maior esse fator e maior o benefício. Vamos num exemplo, um exemplo de conta de boteco, hein? Uma pessoa, um homem com 35 anos de contribuição, em torno de 52 anos de idade, o fator previdenciário dele vai girar tem outros fatores, mas entre 50, 0,5 e 0,55. Ou seja, naquela época se fazia a média dos 80% maiores salários de contribuição. Dessa média, aplicava o fator. Um exemplo, se tinha dado na média um valor de R$2.000, aplicando um fator previdenciário de 0,6, ou seja, a gente chegava num valor de 1.200. Essa era a lógica da aposentadoria por tempo de contribuição com incidência do fator previdenciário. Entretanto, nessa época ainda, existia aposentadoria por pontos, ou seja, era uma aposentadoria por tempo de contribuição, não exigia idade. No entanto, se entre a soma do seu tempo de contribuição e sua idade desse um valor específico, ou seja, no começo lá, 95 pontos para o homem ou 85 para a mulher, afastava a incidência do fator previdenciário. E trazendo agora para a regra de transição pós-reforma, essa dos pontos
é uma regra de transição também. Mas só que qual que virou a finalidade dela no momento? Por quê? Agora a gente não fala mais em aplicação de fator previdenciário. A regra geral hoje obriga a idade mínima. Então, a vantagem da regra de transição hoje em dia é fugir da idade mínima, se aposentar mais cedo. Então, como ficou a regra de transição dos pontos? Essa regra de transição exige tempo de contribuição mínimo. Ou seja, mulher 30 anos de contribuição e homem 35 anos de contribuição. Não se exige idade mínima. Entretanto, se exige pontuação mínima. E o que são esses pontos? É a soma entre tempo de contribuição e idade. Vamos lá. Qual a pontuação mínima para a mulher em 2019? 86 pontos. Ao passo que para o homem são 96 pontos. Lembrando, soma idade e tempo de contribuição. É claro que se a gente for olhar a grosso modo, pode até parecer que não seja vantajoso. Porque se a gente pegar o tempo mínimo de contribuição, por exemplo, para o homem, 35 anos de contribuição, para ele chegar nos 96 pontos, quantos anos de idade ele tem que ter? Isso mesmo, 61. Aí você vai me falar, Paulo, então ainda exige uma idade avançada para conseguir se entrar nessa regra? Nem sempre. Por que eu falo isso? Porque a idade não é fixa nessa espécie, ou seja, nessa regra de transição. O que é fixo é o tempo de contribuição mínimo. Ora, e aqui no escritório, quantas vezes a gente teve acesso ou atuou junto a segurados que tinham um tempo de contribuição elevado? Por exemplo, algumas semanas atrás, a gente aposentou uma pessoa com mais de 51 anos de contribuição. Vamos pegar esse exemplo para a gente até entender um pouco melhor? 51 anos de tempo de contribuição. Claro, gente, tinha atividade especial, tinha atividade rural. Foi uma maravilha, um carnaval, um frevo. Mas vamos lá, 51 anos de contribuição. Para essa pessoa se aposentar, vamos só levar em consideração os 96 pontos lá de 2019, qual que é a idade mínima que ele, ou mínima não, mas qual a idade que ele ia precisar para inteirar os 56 pontos? Ou seja, 45 anos. Então não estou falando que é boa, que é ruim, só estou falando que é uma das possibilidades. Um exemplo próximo até disso que a gente está falando. Se esse homem tiver 36 anos de contribuição, a idade que ele vai precisar ter são 96. Agora, só lembrando que 96 pontos em 2019. Nessa regra, a pontuação aumenta em 1 ponto a cada ano depois da reforma. Então, assim, no ano da reforma era 96, 86, 2020, 97, 87, 2021, 98, 88, até que a pontuação chegue a 105 pontos homem e 100 pontos mulher. Isso vai acontecer para o homem em 2028 e para a mulher em 2033. Paulo, e o valor do benefício? O valor do benefício vai cair na regra geral pós-reforma, que é aquela média dos 60% dos salários de contribuição desde julho de 94, mais 2 por ano que ultrapasse um tempo mínimo de contribuição, só que eu tenho um vídeo aqui que eu falo exatamente disso. Então hoje a gente veio para falar sobre requisitos das regras de transição. Beleza? Espero ter te ajudado e se for vantajosa essa regra, lembra, procura um advogado ou alguém especialista em direito previdenciário
que ele vai saber enquadrar o seu caso em uma das regras de transição ou em uma regra geral. E sempre lembrando, deixe o seu joinha, se inscreve, vai em todas as redes sociais, até aquela do passarinho, Paulo Isaac ADV e o site pauloisaac.adv.br. Produção, corta aí! Até a próxima!